Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber mais uma vez nessa bancada o deputado federal Ottoni de Paula. Boa noite, deputado. Ricardo, Bruno, que alegria estar aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Quero saudar você, esse brilhante jornalista, neste programa que é o melhor e o mais importante programa de discussão política do nosso estado. E quero saudar também todos os nossos telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, deputado. Eu quero começar a nossa conversa falando um pouco dessa situação que me parece de confronto entre os poderes legislativo e judiciário. Houve uma decisão na Câmara, de certa maneira, entre aspas, inocentando o deputado Alexandre Ramagem, que foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, enfim, da conspiração, enfim, de 8 de janeiro, no caso do atentado, enfim, contra a democracia. Muito bem. Depois de invalidada, o presidente da Câmara entrou com recurso, foi interpretado esse gesto, essa decisão, como mais um passo, de confronto entre os poderes. A pergunta que eu faço é o seguinte, na sua avaliação, nós estamos vivendo realmente um esticar da corda, estamos vivendo um acirramento desse confronto, ou o senhor acha que essas medidas fazem parte da competência de lado a lado e estão absolutamente, digamos, normalizadas dentro daquilo que se espera do regime democrático? Ricardo, a Constituição fala da competência dos poderes, não é? E da harmonia entre os poderes. Mas essa harmonia é a mesma harmonia que se espera de um casamento. Ou seja, você casa para ter harmonia. Sim. Mas tem as brigas, tem as discussões. Sim. Eu vejo com muita naturalidade todas essas discussões que, obviamente, a imprensa, devido a esta polarização política, acaba dando esta conotação de que os poderes estão em guerra. Na verdade, pelo que eu conheço, o presidente Hugo Motta, ele que é um democrata e sabe que tensionar mais ainda só vai trazer dificuldade para o Brasil, eu entendo que o Hugo, obviamente, cumpre o seu papel, que nós, deputados, esperamos dele, de proteger a Câmara Federal, proteger as competências da Câmara Federal. Agora, sempre vai caber constitucionalmente ao STF a última palavra. Podemos concordar ou não concordar, mas decisão judicial a gente cumpre. O que eu entendo é que, em meio a todas essas polêmicas, em meio a todo este aparente esticar da corda, Hugo terá a capacidade de dialogar, não é? Fora das câmeras, fora dos raios midiáticos, não é? E sentar com toda a Suprema Corte, ou Sim, com parte da Suprema Corte, para que a gente chegue a uma pacificação nacional. Ninguém aguenta mais essa briga. Essa briga, ela deve se manter, sim, no tempo da eleição, sim, não sim, é? sim. Porque quando a gente mantém esse acirramento durante o fim do processo eleitoral, você causa uma instabilidade nacional, Sim. fazendo com que até investidores não queiram investir no Brasil, não é? Você causa uma instabilidade econômica, você causa uma instabilidade jurídica e, com isso, quem perde mais uma vez é o cidadão brasileiro. Eu sou da seguinte teoria, não é? Embora sendo oposição ao atual governo, eu sempre digo o seguinte, eu não aplaudo o caos. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair porque eu não gosto do piloto. Sim, Até sim. porque eu e minha família, todos nós estamos dentro dessa mesma aeronave.
Deputado, o senhor tem uma ação movida pelo ministro Alexandre de Moraes contra o senhor, né, por difamação, injúria e por aí afora. Houve, na verdade, uma ação civil, parece que o senhor já pagou a indenização, e há uma ação também criminal. Essa ação, quer dizer, o senhor em sendo condenado, não foi julgado ainda, o senhor pode até vir a perder o mandato. Como é que o senhor está encarando essa possibilidade? Se é que isso vai acontecer, como é que o senhor vai reagir? O senhor vai pedir também, digamos, a cobertura, digamos, a aderência, o apoio, digamos, da direção da Câmara na sua defesa, ou o senhor, com seus argumentos, com seus advogados, vai fazer uma composição para resolver o problema? Eu estou muito em paz sobre esse processo, Ricardo, porque eu tenho a consciência em paz de que eu exagerei naquelas minhas defesas à nação, nas minhas defesas ao presidente Bolsonaro, no calor da emoção. Você não é robô, não é? Você acaba exagerando. E eu exagerei. Já na época, eu reconheci que as adjetivações que eu fiz contra o ministro Alexandre de Moraes extrapolaram até o meu comportamento pastoral, ético pastoral, que não me permite usar alguns adjetivos que poderiam se assemelhar ou serem comparados a algum xingamento, apesar de que não houve palavrões. Mas entendi de que, neste momento, eu fui tomado por uma forte emoção. Bem, eu já disse que, a princípio, eu não pretendo, caso seja condenado, espero que não, Sim. recorrer aos mesmos trâmites que agora... Alexandre Ramagem recorreu. Isso, e eu não pretendo recorrer. E não pretendo recorrer porque entendo que o diálogo ainda é o melhor caminho. Não é? E eu não quero constranger o presidente Hugo Mota, eu não quero constranger o meu partido e não quero constranger também a Suprema Corte. Isso não é nenhum ato de covardia, tá? Sim. Até porque coragem eu já demonstrei que eu tenho. É apenas um entendimento de que nós precisamos dialogar nesse país para que nós cheguemos a um entendimento. Deputado, a sua posição, ultimamente, às vezes, gera, digamos, uma controvérsia, gera uma certa dúvida quanto, digamos, ao lado em que o senhor se encontra. Há quem diga, no campo do bolsonarismo, que o senhor é um traidor. Sim. Há quem diga, na esquerda, que o senhor não é confiável. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa posição, porque ora o senhor aparece ao lado do presidente Lula, orando com o presidente Lula, ora o senhor aparece defendendo o Bolsonaro, como fez semana passada, inclusive. Eu queria que o senhor, para os telespectadores, deixasse um pouco mais claro exatamente o lado que o senhor se encontra. Primeiro que eu quero te agradecer, Ricardo, por essa oportunidade que você me dá aqui agora no Jogo do Poder. Bem, eu entendo que esta dificuldade que algumas pessoas têm de saber de que lado o Tony está, ela é muito própria do momento político que nós estamos vivendo. Sim. Na verdade, a política sempre admitiu que houvesse conversas, que houvesse diálogos, seja de um lado ou seja do outro lado, né? Mas, de um tempo para cá, a polarização fez com que houvesse o entendimento de uma luta entre Deus e o diabo. Se Deus está comigo, o diabo estaria do outro lado. Era uma luta do bem contra o mal. O bem, para quem é de direita, é a direita. O mal seria a esquerda. Bem, o que aconteceu, e talvez essa dicotomia que eu viva hoje pela minha essência. O meu chamado de vida é um chamado pastoral, eu fui chamado para isso e sou pastor há mais de 30 anos pelas Assembleias de Deus e sou também um político. Significa o seguinte, deixa eu só te contar esse caso onde eu fui orar pelo presidente Lula. Eu não fui orar pelo Lula. Na verdade, a Frente Parlamentar Evangélica, da qual eu era vice, Lula iria sancionar o Dia da Música Gospel, que era uma lei cujo proponente era um dos nossos membros da Frente Parlamentar Evangélica. Bem, nem o presidente da frente poderia estar, o deputado Silas Câmara, lá do Amazonas,
e nem o deputado Raimundo Santos, que era o autor desse projeto de lei que seria sancionado pelo presidente Lula. Foi-me dada esta missão. Eu já sabia do risco que eu ia correr e da pancadaria que viria sobre mim. Que sofreu. Mas não veio porque eu estava lá, naquele momento do sancionar da lei. Veio e viria porque eu já tinha sido chamado de traidor quando eu optei em apoiar o Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro contra uma decisão e uma orientação do presidente contra Alexandre Bolsonaro, que era Alexandre Ramagem. Bem, quando o presidente sancionou, eu dei uma palavra cordial naquele momento. Aquele momento não era um momento de embate político. Eu estava na casa do presidente Lula e ele estava sancionando uma lei nossa. Mas, aproveitando que era o dia da música gospel, um coral gospel cantou. Quando terminou de cantar, aí o meu lado pastoral falou mais alto. E eu disse, presidente Bolsonaro, presidente Lula, a igreja, quando se reúne, ela ora. E a Bíblia nos manda orar pelas autoridades. O senhor permite uma oração? Na mesma hora, o presidente Lula abaixou a cabeça e disse, sim, claro, ore por mim. E eu orei pelo presidente Lula. E te digo mais, posso levar todos os prejuízos políticos. Orarei pelo presidente Lula e por qualquer outro presidente, todas as vezes que for chamado. Ou seja, como pastor, oro e abençoo. E como deputado de oposição, subo e faço duras críticas, não é? Então, isto é antagônico, mas é o antagonismo que eu vivo na minha vida pastoral e na minha vida política. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Ottoni de Paula. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Ottoni de Paula. Deputado, no bloco anterior, o senhor falou do apoio que o senhor deu a Eduardo Paes à prefeitura, que provocou, inclusive, críticas do campo bolsonarista. Muito bem, Eduardo Paes se prepara para se lançar candidato ao governo do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor analisasse, quer dizer, a administração do Eduardo agora, né, como prefeito, e também esse projeto, que embora ele não admita publicamente, todos nós sabemos que já está em curso, de se lançar como candidato à sucessão de Cláudio Castro. Bem, eu espero que o prefeito Eduardo Paes seja candidato a governador no estado do Rio de Janeiro. E eu estarei cerrando fileiras ao seu lado mais uma vez. Não tenho um compromisso presidencial com ele, tá certo? Sim, sim. Principalmente se ele estiver apoiando Lula. Eu já disse isso a ele. O meu compromisso com ele é até ele chegar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu vou estar ao lado presidencialmente no campo da direita, não é? Seja ao lado de alguém indicado pelo presidente Bolsonaro, ou seja ao lado de alguma outra opção que com certeza a direita terá, mas consigo separar. Sabe, Ricardo, a maturidade faz a gente comer peixe sem comer a espinha, não é? E a maturidade política faz isso. Mas como que você vai estar apoiando o Eduardo se ele é Lula? Bem, eu não concordo com o Eduardo apoiando Lula, mas eu volto a citar aqui o meu casamento. Eu também não concordo com muita coisa que a minha mulher faz. Ela vai ao salão toda semana. Além do que a gente sabe que Eduardo não é um homem de esquerda. E aí eu não concordo com a minha mulher em muita coisa, você também possivelmente não concorda, lógico, mas evidente. nós dormimos juntos. Evidente. E aí, o que o meu estado precisa é de um governador. Um governador que divida poder, mas não divida autoridade. O que nós estamos vivendo, a crise política que nós vivemos hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma crise moral. E é uma crise moral por quê? Porque aqui não se dividiu apenas o poder, que faz parte da política, você chamar os vários atores da política. Aqui se dividiu a autoridade. E quando se divide a autoridade, você não sabe quem manda. O Eduardo, ele é sempre dito de que ele não senta com a política. Não, o Eduardo senta com a política. Mas desde que a política queira fazer política.
A política que quer fazer do governador ou do prefeito refém, com este Eduardo não senta. E ele já provou isso. E é corajoso para enfrentar isto. Portanto, é isso que eu entendo. A gente precisa ter um governador. Se esse governador, no meu caso, apoia um candidato a presidente que eu não vou apoiar, não tem nenhum problema. Eu não estou se apoiando ele para ele ser presidente da República. Eu estou apoiando ele para ser governador do meu estado. E hoje eu entendo de que Eduardo reúne as melhores condições para ser governador. Primeira condição, é alguém que já provou que sabe administrar. Segundo, é alguém que já provou que tem a vida limpa. Todos os processos que tentaram envolver o Eduardo caíram por terra. Verdade. Eduardo hoje não tem uma acusação na justiça contra ele, não é? E Eduardo tem a capacidade de dialogar. Teve comigo, que sempre fui um oponente a seu governo, não é? E que teve a capacidade de me ouvir. Sim. Até hoje ouve as minhas críticas pontuais, não é? Por isso eu estou muito tranquilo quando eu digo que nós vamos com o Eduardo, caso ele realmente se lance ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, e seu futuro político, deputado? Especula-se que o senhor é um potencial candidato ao Senado. O senhor seria, digamos, alternativa à direita dentro da chapa do Eduardo Paes na corrida ao Senado, ou seja, seria o nome da direita apoiado pelo grupo do Eduardo Paes, obviamente deve ter alguém mais à esquerda, mas o nome da direita, até porque temos 2 vagas, seria o senhor. Eu quero primeiro saber, o senhor é candidato ao Senado, é correta essa interpretação de que o senhor pode ser o nome da direita na disputa da Câmara Alta no campo do Eduardo Paes? A quantas anda, digamos, esse projeto? O que o senhor já está, digamos, articulando com quem? Por que partido o senhor seria candidato? Porque pelo PMDB o senhor não será candidato. A gente sabe que o partido não daria legenda para o senhor se candidatar. Qual seria a alternativa? Enfim. Bem, eu quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade. Eu não falo isso com a imprensa e vou estar falando aqui hoje pela primeira vez. Sou pré-candidato ao Senado Federal. E não sou porque eu acordei ontem, não é assim, dizendo de que eu sou candidato ou que eu tenho vaidade para ser senador da República. Na verdade, vaidade estraga qualquer político, estraga qualquer política. Na verdade, você representa um grupo, você representa parte ou um anseio de parte da nossa sociedade. Sim. Há 20 anos, Ricardo, que a igreja evangélica, que os cristãos conservadores no estado do Rio de Janeiro, quando há 2 vagas para o Senado, a igreja, os cristãos conservadores elegem um senador na segunda vaga. Crivella 2 vezes. Crivella 2 vezes. E o falecido deputado Harold de Oliveira, que foi eleito senador. Sim. Hoje está o senador Portinho, que era o seu suplente. Pois bem, então a igreja, os conservadores cristãos, eu falo igreja evangélica, não é? E a igreja católica também, sempre elegem alguém ao Senado Federal quando são 2 vagas. A eleição do Senado, ela é uma eleição majoritária. A igreja se divide na proporcional. Vota em quem asfaltou a rua, internou a mãe, cuidou da filha, Sim. Não tem nenhum problema. Agora, quando chega na eleição majoritária, e o Senado é uma eleição majoritária, ainda mais com o apelo que essa eleição do Senado terá, certo? Que apelo é esse? O apelo é o seguinte: não vote em candidato ao Senado que tem processo na Justiça. Não vote. Porque quando ele chegar no Senado, ele não terá credencial, ele não terá moral para fazer as mudanças que o país precisa. E qual é a principal mudança que o país precisa? Ado a ado, cada poder no seu quadrado. E aí, meu amigo, quando chega alguém, mas eu sou bolsonarista, mas tem processo? Mas eu sou de direita, mas tem processo? Não vai me ajudar.
Por quê? Porque chegando lá, a Suprema Corte puxa a gavetinha e fala assim, ô senador, é o senhor aqui? Esse processo é de Vossa Excelência? Acabou. O camarada que gritou, eu vou chegar lá, não chega, é historinha. O sistema copita, toma, cala a boca desse cara. Então, voltando a essa linha de raciocínio, a igreja, os conservadores Deputado, se desculpa unem, aqui fazer uma provocação. majoritária. Uma provocação. O senhor falou sobre quem tem processo. O senhor tem processo, deputado. Sim. O senhor tem processo. E se eu Então o não- senhor estaria e se eu na não- mesma situação Atenção. dessas pessoas. O senhor tem processo olha no só. Supremo Tribunal Federal. Atenção, um processo movido não por roubo, não por bandidagem, não por roubalheira. Um processo porque eu enfrentei corajosamente Sim. o sistema para defender Bolsonaro e exagerei na minha fala, Sim. que espero resolver esse ano. Atenção, se eu for candidato ao Senado sem resolver, ainda com esse processo, não vote em mim. Aliás, eu nem serei candidato para o bem do Brasil. Aliás, eu convido a todos os pré-candidatos ao Senado da República, para o bem do Brasil, não coloque o seu nome à disposição dos cariocas e dos fluminenses se você tiver processo. Ajude a esse país a voltar para o eixo, tá certo? Então, nós vamos para esse enfrentamento. Eu sei que não será uma tarefa fácil, porque o sistema não me aplaude, o sistema não me quer e dificilmente eu teria um partido ligado ao governo que me apoiasse. Eu vou ter que fazer mais uma vez um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta no ar. Vamos lá. Eu sei que o senhor vai lançar a sua candidatura já em agosto. Sim. Já está em tratativas com um partido, enfim, que tem uma importância pela figura central do partido, pela figura nacional do partido. E, portanto, esse partido já tem, digamos, tratativas com o senhor para dar legenda para viabilizar a sua candidatura. Eu queria que o senhor explicasse e anunciasse para a gente que partido é esse, já que o MDB não será. Vamos ao rápido intervalo. De volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Ottoni de Paula. Deputado, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. O senhor vai lançar a sua candidatura, eu sei, no dia 28 de agosto, no Rio de Janeiro, como candidato ao Senado, e eu queria que o senhor explicasse por que partido o senhor vai oferecer seu nome, já que não será pelo MDB. O MDB não estará apoiando, obviamente, o senhor pelo compromisso que tem, enfim, de estar ao lado, jamais estaria, digamos, próximo de Eduardo Paes, vai apoiar um outro nome, vai fazer parte de uma outra coligação, que certamente vai ser a coligação liderada pelo, talvez, candidato Rodrigo Bacelar, que é o nome apontado pelo governador Cláudio Castro como candidato à sua sucessão. Então, diante desse fato, que é inexorável, por que partido o senhor vai se lançar? Meu amigo Ricardo Bruno, em primeiro lugar, você tem que viabilizar, né? Você tem que se viabilizar. E eu tenho uma estrada de um ano aí pela frente para eu me viabilizar realmente ao Senado Federal. Viabilizando, eu não tenho dúvida de que não faltará partidos lá na frente, não é? Agora, é claro que nesse exato momento eu preciso ter a certeza de que eu tenho um canto ao sol, não é? Isso, lugar ao sol, caso a gente se viabilize. Eu tive uma conversa muito boa com o Pablo Marçal, que é um amigo do coração, não é? Que é presidenciável. Mas tem problemas para se candidatar, porque está inelegível. Vai aí resolver esses problemas dele, não é? Sim. Que são também problemas que não são de ordem moral também, graças a Deus. E estive com o Pablo e me reuni com o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. O PRTB, obviamente, ele é um partido dito e visto como um partido nanico, pequeno. Sim. Agora, a candidatura de Pablo Marçal em São Paulo provou que não tem mais essa de partido pequeno desde que a candidatura se viabilize. Principalmente candidatura majoritária. Desde que o candidato consiga conversar com o povo.
desde que ele fure esse bloqueio da mídia tradicional e vá para as redes sociais conversar com toda a população. Sim. Eu acho que essa capacidade a gente tem, portanto, ali poderia ser, obviamente, o nosso caminho. Mas tudo isso vai também passar pela aquiescência também do Eduardo Paes, não é? Que é o meu candidato a governador, mas eu precisaria ter um partido que eu tivesse consciência de que não estaria compromissado com a candidatura do presidente Lula, caso o Eduardo esteja apoiando Lula. Como a candidatura ao Senado é uma candidatura majoritária, eu tenho como, embora apoiando o Eduardo, não apoiar o candidato a presidente que o Eduardo queira apoiar. Então eu posso construir essa outra viabilidade de Deputado, a pergunta que se impõe é o seguinte: o senhor é da Assembleia de Deus, é pastor da Assembleia de Deus, e obviamente que qualquer projeto político seu, para ganhar, digamos, substância, Claro. para ganhar consistência, ele precisa ter o apoio da igreja. A candidatura não pode ser uma candidatura isolada, só não pode ser candidato de si mesmo. É isso mesmo. Tanto que o senhor não foi candidato a prefeito, Sim. o bispo Abner apoiou Eduardo Paes e o senhor depois também acabou apoiando. Então, eu pergunto, o bispo Abner, Assembleia de Deus, avalizaria esse seu projeto de candidatura ao Senado? Olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu tenho juízo. Obviamente de que essa candidatura ela foi construída internamente pelas lideranças de nossa igreja, tanto Sim. a liderança nacional, com o bispo Samuel Ferreira, bispo Manuel Ferreira e também com o bispo Abner Ferreira, que é o meu líder, que é o meu pastor. Mas, na verdade, eu não me tornarei senador da República, se for a vontade de Deus, apenas tendo não é, o Ministério de Madureira. Há uma construção que... Não, tendo mas essa ali, base não, já ali facilita não, muito. Facilita muito. Hoje é o maior movimento evangélico aqui no Estado, né? Sim. E, obviamente, que nós precisamos conversar com as outras lideranças, sentar, dialogar, tanto com a Igreja da Graça, quanto com a Igreja Universal, quanto com a Igreja Mundial, que já hipotecou apoio à nossa candidatura, não é? Pelo apóstolo Valdemiro Santiago, que é alguém que a gente tem um carinho muito grande, não é? E outras lideranças... Crivella não pode ser um adversário do senhor da Igreja Universal? Eu tenho um acordo com o bispo Crivella. Se ele viabilizar a sua candidatura ao Senado, porque ele tem um processo que hoje ele está inelegível, se ele voltar a ser elegível, eu apoio. Eu não estou aqui celebrando vaidade. Eu só quero ser uma alternativa, não apenas para a igreja, mas uma alternativa para os conservadores, para aqueles que querem um político limpo e que seja um conservador de direita e que possa representar o nosso Estado no Senado Federal. Outra coisa que eu quero colocar muito claro, eu disse que eu não sou bolsonarista mais, mas não significa que eu não apoio o presidente Bolsonaro. Quando eu digo que eu não sou bolsonarista, é porque no bolsonarismo você tem que concordar com 100% do que diz, pensa e respira o presidente Bolsonaro. Eu tenho vida própria, eu tenho mente, eu tenho raciocínio. Naquilo que eu tenho que concordar, eu concordo. Tanto que eu nunca fui do partido do presidente Bolsonaro e sempre fui um dos seus maiores apoiadores. Aliás, para de ouvir o que as pessoas dizem do Ottoni e vá para a rede social do Ottoni. Vá lá, Ottoni de Paula Oficial. E você vai ver, o Ottoni continua o mesmo, sendo que eu sou amigo, eu não sou bajulador. Se o presidente Bolsonaro viabilizar a sua candidatura, todos nós somos Bolsonaro. Se ele indicar alguém viável, todos nós vamos nessa indicação viável do presidente Bolsonaro. Deputado Ottoni de Paula, Ricardo, foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite, mais uma vez, aqui nessa bancada. É uma honra muito grande estar na bancada jornalística mais democrática do estado do Rio de Janeiro. Aqui ele não escolhe convidado. Aqui, se é notícia política,
ele traz. E outra coisa, não combina nada antes, não. É tudo a Vera. Muito obrigado Parabéns, pela Ricardo. presença mais uma vez. Obrigado também a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.